Dr. Marcelo Baceto, os candidatos diplomados empossados que, por exemplo, podem perder suas vagas por conta dos ficha suja que agora estão ficha limpa, das eleições de 2010. Eles podem entrar com alguma ação para se manter no cargo? Exemplo, a Marcivânia Flecha do PT lá do Amapá, que vai perder a vaga para a Janete Capiberibe, na Câmara Federal. Tem alguma possibilidade de... não, mas eu estou aqui, já estou... É direito líquido e certo. Tem alguma eu não vejo muita alternativa. O que eu vejo é a seguinte, se houver o recálculo do quociente eleitoral e se chegar à conclusão de que houve efetivamente a mudança das cadeiras, eu não vejo muita alternativa para esses casos. Não consigo imaginar um remédio processual. Teoricamente, caberia o recurso contra a diplomação, talvez em 3 dias, argumentando um erro no cálculo do quociente eleitoral, que é uma das situações admissíveis. Mas mesmo esse remédio não me parece possível no caso concreto. Vamos pegar um exemplo aqui. E eu defendi, conclua. Desculpe, eu defendi, inclusive, logo no começo do processo, em razão de um dispositivo, artigo 16A da Lei 9.504, eu cheguei em discussões até uma vez na reunião de juízes, defendendo que deveria haver a citação da coligação contrária, exatamente para prevenir essas situações que poderiam ocorrer na frente. Eu já antevia essa possibilidade. O único caso de um parlamentar eleito, mas que foi barrado pela lei da ficha limpa, a gente pode enquadrar aqui o deputado Eni Lima? Me parece que a situação do deputado Eni Lima é diferente, porque ele tem 2 processos, se bem me recordo. Abuso do poder econômico, uma ação 41A. Um 41A, que é uma representação, e uma ação de investigação judicial eleitoral. No caso específico do 41A, ele não teve o seu registro indeferido inicialmente, não pela aplicação da Lei Complementar 135. Ele teve o seu registro cassado posteriormente num 41A, que é a representação, e também numa ação de investigação judicial eleitoral. Num processo que tramitou muito rápido. Rápido, mas com remédios processuais e questões práticas que já existiam na ocasião, antes da Lei Complementar 135. Por exemplo. Sim, que eram legislações já anteriores à Lei Complementar 135, já havia previsão legal para isso. Então não se encaixa na lei. Que obteve um parecer favorável da ministra Carmen Lúcia lá no TSE, que recebeu o agravo de instrumento impetrado por sua defesa e que teve absolvição na condenação criminal, no caso do deputado Eni Lima. Ele pode, com base nessa não validação da lei da ficha limpa, requerer que possa assumir o cargo de deputado e continuar respondendo o processo? Ele pode entrar, por exemplo, com um mandado de segurança? No caso específico dele, o que existiu também, houve uma ação penal. Na ação penal eu votei, eu não participei da votação do 41A, por exemplo, eu não estava compondo o tribunal, até porque o processo foi distribuído a um juiz auxiliar, que era exatamente o juiz federal, então ele me substituía na votação. Então eu não participei desse processo. E houve ação penal. Na ação penal eu votei depois, votei inclusive pelo não recebimento da denúncia, entendendo que não havia elementos para o recebimento da denúncia do processo criminal. Mas não é exatamente a situação da ficha limpa, não é algo que se encaixe na ficha limpa. Ele pode conseguir o registro reformando a decisão, tanto do 41A, da representação por captação ilícita de sufrágio, quanto na ação de investigação judicial eleitoral, mas não se encaixa nesse modelo julgado ontem. Tá. Então o caso do deputado, diferente. Ele pode, claro, argumentar alguma coisa, porque consta aqui que eu também estava enquadrado na lei da ficha limpa. Mas ele também responde a processo diferente. Não, é diferente. O caso dele especificamente é diferente. Especificamente é diferente. Inclusive o deputado é nosso convidado daqui a pouco para o terceiro bloco. Vamos colocar aqui a situação dele. Não significa que ele não consiga reverter esses 2 julgamentos no tribunal. Claro. Ele inclusive tem recurso. Tem recurso agora no TSE. Exato. Eu questionei caso de candidatos que foram enquadrados na ficha limpa. Olha, candidato, o senhor está respondendo a processo, o senhor não vai ter seus votos computados. Vamos dar exemplo aqui. Deputado José Bistene, o ex-deputado José Bistene, Carlos Beirute, o Bebeto Júnior, filho do ex-deputado também, Roberto Filho, ficaram nessa situação. É uma perda muito grande, porque se eles tivessem continuado a sua campanha, por exemplo, hoje eles poderiam estar eleitos. No caso do Bistene, eu me recordo da situação. Salvo engano, foi isso mesmo. Eu não fui relator do processo, salvo engano foi a doutora Alexandrina que foi relatora desse processo, mas era diferente também. No caso dele, havia uma rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União, do período em que ele esteve exercendo a Secretaria de Saúde, salvo engano era isso, e essa rejeição de contas, o dele não se aplicava à redação da ficha limpa necessariamente da Lei Complementar 135. Eu me recordo que no caso dele específico eu votei acompanhando o tribunal por razão diferente. Salvo engano foi isso, dizendo, olha, no caso dele há uma rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União,
que ainda está dentro do período da lei anterior. Então eu não aplicava a Lei Complementar 135, aplicava a ele a Lei Complementar 64 de 90 e ainda assim reconhecia a inelegibilidade no caso concreto. Se bem me recordo, o caso dele também é um pouco diferente. No caso desses que não se elegeram, doutor Marcelo Baceto, os votos passam a valer e pode mudar o coeficiente eleitoral? Pode. O que pode ocorrer é o seguinte, mesmo que a pessoa não tenha sido eleita, se for deferido o seu registro de candidatura, os seus votos serão computados num novo cálculo do quociente eleitoral. E o quociente eleitoral, até para que as pessoas entendam, divide-se o número de votos válidos pelo número de cadeiras a serem preenchidas. Exato. Isso se cria o quociente eleitoral e daí se preenche as cadeiras, são preenchidas as cadeiras em função dos votos, aí sim na ordem de votação dentro da coligação. Isso pode, claro, trazer algum prejuízo e alteração aqui na Assembleia, por exemplo, doutor? Pode, mas pelo menos a nossa impressão inicial, hoje até eu conversava isso na secretaria, a nossa impressão inicial é que é pouco provável que haja grandes alterações. Haverá uma alteração do cálculo do quociente eleitoral, mas aparentemente, eu estou dizendo aparentemente, não é minimamente analisado isso no caso concreto, porque até nós não sabemos ainda quem é que vai ter deferido ou não, que existem peculiaridades, como eu disse. Claro, caso a caso. Caso a caso, mas aqueles que tiverem sido deferidos não são votações extremamente elevadas que teriam aptidão para alterar o cálculo do quociente, como por exemplo, nós dissemos no início o cálculo, a votação do deputado... N. Lima, por exemplo. Exato, mas eu dizia no início, a votação do deputado Flaviano Melo, para a Câmara Federal. Que era uma votação muito expressiva. 36 mil votos. Exato, como tivemos no passado, o caso do Enéas em São Paulo, né, que alteraria... Que traz tudo. Outros com ele, né? Exatamente. Por conta do nós não temos aparentemente nenhuma situação dessas. Então, no caso da eleição passada aqui no Acre, da votação para especificamente o proporcional, apenas o único caso do eleito, e que acabou não pode ser que não se enquadre na lei da ficha limpa, como o senhor falou, seria, em tese, o de N. Lima. Mas, como o senhor mesmo já disse aqui, ele talvez não se enquadre na questão específica do ficha limpa. O caso dele não é especificamente a situação da Lei Complementar 135. A gente não tem, portanto, nenhum que tenha votação para se eleger e que tenha sido impedido pela lei da ficha limpa aqui no Acre. Enfim, que seria uma aplicação automática dessa decisão do Supremo. Não. Perfeito. Pelo menos que eu conheça, não temos nenhum. Nenhum caso específico aqui no Acre. Estamos, inclusive, numa situação bem tranquila em relação a outros estados que têm problemas mais sérios e que terão repercussões maiores. Exemplo aqui do que nós falávamos, no Senado, João Capiberibe entra no lugar de Ivan Borges no Amapá, Jade Barbalho entra no lugar de Marinor Brito do PSOL no Pará, Cássio Cunha Lima, do PSDB, entra no lugar de Wilson Santiago, do PMDB, na Paraíba. E Marcelo Miranda, do PMDB, entra no lugar de Vicentinho Alves, do PR, no Tocantins. Mudanças radicais. E vejo que são vários casos de mudanças, inclusive, de adversários políticos. Exato. De adversários políticos. Não é uma simples oposição mudança. Entrando no lugar da situação. Exatamente. E vice-versa. E isso, inclusive, tem uma mudança, e aí é para os políticos analisarem, mas certamente tem mudança no quadro de maiorias em assembleias legislativas, em Congresso Nacional. Imagine uma maioria apertada numa Assembleia Legislativa, que se você tem uma mudança de 2 ou 3 cadeiras, isso muda completamente a configuração política. Doutor Marcelo, mas tem ainda duas questões que ficaram em aberto. A aplicação a fatos anteriores e a presunção da inocência. Inclusive os ministros, durante a votação, questionaram isso daí. Correto. Na verdade, essas duas questões, que também são muito polêmicas na lei, que nós enfrentamos em vários julgamentos no TRE, eu tenho uma posição bastante tranquila com relação a isso, entendendo que não se aplicava a fatos anteriores e também que a condenação somente em segunda instância violaria a presunção de inocência. Essa matéria não foi decidida agora pelo Supremo, e isso certamente será objeto de discussão em 2012. Por que não decidiu agora? Porque simplesmente dizendo não se aplica nada disso a essa eleição, simplesmente já é suficiente para resolver a questão. Então ficam ainda abertas essas duas questões para a eleição de 2012. Então imagine alguém que tem uma condenação no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional Federal, ou no Tribunal Regional Eleitoral, que ainda não transitou em julgado. Certamente terá seu registro indeferido, por muitos juízes pelo país indeferirão com base na lei conhecida como ficha limpa, que é a Lei Complementar 135, e certamente essa matéria chegará de novo ao Supremo Tribunal Federal. Não com a dimensão de agora, mas chegará. Ou seja, ainda haverá situações que deverão ser julgadas com base... Sem dúvida. Na lei da ficha limpa. Ainda há muita polêmica pela frente. Muita polêmica pela frente. Gente, felizmente nosso tempo é curto, já se esgotou. Tive aqui o prazer de bater um papo com o doutor Marcelo Baceto, juiz federal, membro da Corte Eleitoral Acreana, que nos trouxe essa avaliação tão
pragmática, tão importante, na letra da lei também, de uma forma que todos possam entender. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua vinda, viu? Eu que agradeço. Prazer imenso, parabéns pelo seu trabalho. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!